Olá, pessoal, tudo bem? Nessa aula, ela vai ser um pouco diferente, porque na verdade essa é uma lista de exercícios, né? Então, é uma lista extra. Se você é aluno do nosso curso preparatório, ela não está inclusa naquelas 4 listas que a gente vê lá ao longo do nosso cronograma. E se você não é aluno, eu convidei, né, o pessoal que está no grupo, tanto do Facebook, convidei o pessoal que se cadastra na newsletter do blog e também o pessoal do YouTube para poder participar. Então, teve uma interação, respondi vários e-mails com dúvidas. E aí, esse vídeo agora é de resolução da nossa lista. Essa foi a nossa primeira lista, nossa primeira atividade, e ela tratou de plano de contas, que foi o tema. Então, nós temos aí 7 questões, uma questão bem básica para a gente aprender o máximo assim a localizar plano de contas, tirar algumas dúvidas. Nós temos algumas questões do próprio exame de suficiência para mostrar para você como foi pedido, né, nos últimos exames. E no final nós temos uma questão que também acompanha, né, a parte do plano de contas, já entrando em balanço patrimonial, que vai ser a nossa próxima lista. E aí eu vou avisar, né, nas nossas redes sociais, e vou avisar por e-mail também para quem se cadastrou lá na newsletter, para a gente poder participar, né? E aí eu vou avisar datas e tudo mais. Enfim, essa foi a nossa primeira lista, foi sobre plano de contas. Para começar, a gente vai fazer uma pequena introdução, fazendo uma revisão do que é o plano de contas. Depois a gente vai passar para a nossa parte da resolução. Eu ia gravar um vídeo também, tirando algumas dúvidas sobre como estudar, mas eu resolvi que para não ficar muito longo esse vídeo, então eu vou gravar esse vídeo em separado, vou publicar lá no YouTube. Então, a gente vai ter um vídeo que eu dou algumas dicas de como estudar, como se preparar para o exame de suficiência, e aí a gente vai fazer a parte. Então, começando lá pelo nosso plano de contas, que é o assunto da nossa lista, a gente sabe 2 conceitos, né? Então, às vezes você vem da graduação com alguns conceitos um pouco fragmentados, seja porque você não teve uma base um quanto sólida, né, para poder fazer ali a sua graduação, ou porque por diversos motivos, né, de rotina mesmo, você não conseguiu se dedicar à sua graduação o suficiente. Então, eu sei que vários alunos, assim como eu também, quando eu estava na graduação, eu precisei dividir o tempo da graduação com o trabalho. Então, eu trabalhava durante o dia, estudava à noite, e aí quando a gente chega na faculdade, a gente já está exausto, a gente acaba não prestando atenção em muita coisa e acaba ficando uma lacuna lá dos nossos conhecimentos. No nosso curso preparatório, eu costumo conversar com os nossos alunos e durante as várias versões do nosso curso, eu acabei deixando ele cada vez mais didático, porque eu sei que essas pequenas dúvidas na base do nosso conhecimento acaba trazendo um problema enorme lá na frente. Então, a gente procura trabalhar ao máximo com o básico, né? E aí aprofundando conforme o exame de suficiência exige, de acordo com cada assunto, né? A gente sabe que alguns assuntos ele realmente não exige tanto e tudo mais. Com relação ao plano de contas, a gente tem 2 conceitos que são fundamentais. O primeiro que é conta, e conta é um título que qualifica os elementos patrimoniais ou de resultado, como bens, direitos, obrigações ou patrimônio líquido, as despesas e as receitas, e quantificam através dos seus saldos devedores e credores. E o plano de contas é o conjunto dessas contas previamente estabelecido que norteia os trabalhos contábeis de registro de fatos e atos inerentes à entidade, além de servir de parâmetro para a elaboração das demonstrações contábeis. Então, a gente tem o conceito de conta, que é um título que vai qualificar uma situação, e o plano de contas, que é o conjunto de todas essas contas em uma ordem. Então, a gente vai ver aqui uma breve demonstração, né, do plano de contas. Eu deixei ele lá quando a gente enviou a lista, eu deixei disponibilizado também o plano de contas que a gente utiliza durante o nosso curso preparatório. E esse plano de contas nada mais é do que o próprio plano de contas que o edital do exame de suficiência faz a publicação. Então, todas as versões, quando sai o edital, a gente tem uma parte de anexo que é o plano de contas. E a gente acaba utilizando esse mesmo plano de contas durante a preparação para que a gente possa acostumar com a nomenclatura das contas. O que eu oriento é que durante a sua preparação você utilize o plano de contas,
mas em alguns momentos tente não exercitar, né, não fazer exercícios com o plano de contas em mãos para você ir acostumando com a nomenclatura, não ficar viciado, né, em dar aquela olhadinha ali de última hora, porque lá no dia do exame não é possível, né, fazer a prova acompanhado com ele. Então, para os nossos alunos do curso, eu deixei a dica, né, para não utilizar o plano de contas, para a gente já tirar as últimas dúvidas que a gente tem, porque esse é um assunto que já foi trabalhado lá. E se você ainda vai entrar no curso, né, ele vai ser trabalhado nas primeiras aulas. E aí, depois desse momento, a gente acaba acompanhando, né, já entrando em novos temas do exame de suficiência, do edital. E a gente precisa que essa parte de plano de contas já esteja bem solidificada. Então, dentro do plano de contas, toda alteração no patrimônio líquido de uma entidade, ela é controlada por uma conta patrimonial ou por uma conta de resultado. Ele vai ser uma conta patrimonial se representar os bens, direitos e obrigações e o patrimônio líquido da entidade, e vai ser uma conta de resultado se representar as receitas, as despesas da entidade. A gente tem os conceitos de bens, direitos e obrigações que a gente acaba a gente não vai aprofundar tanto, né? Já vou pressupor que você já saiba diferenciar os bens, direitos e as obrigações. E aqui no plano de contas a gente vai trabalhar, então, com a relação da classificação das contas e já partir para o plano de contas em si. E aí, se você tiver ainda com alguma dúvida, você pode enviar para a gente nos comentários e a gente tira essas dúvidas. Então, com relação às contas patrimoniais, são aquelas do ativo, passivo e patrimônio líquido, e as contas de resultado são as receitas e despesas. A gente sabe lá na natureza das contas, através da natureza das contas, que as contas possuem duas naturezas. Elas podem ser contas com natureza devedora ou contas com natureza credora. Então, nós temos aí, em geral, né, as contas do ativo possuem natureza devedor, as contas do passivo e patrimônio líquido possuem natureza credora, com exceção das contas retificadoras. E as contas retificadoras representam situações que, na verdade, ela está negativando, né, está diminuindo o saldo daquelas contas ao qual o grupo a que elas pertencem. Então, no caso das contas do ativo, a predominância é que a natureza de todas as contas do ativo sejam de natureza devedora. Mas existem as contas retificadoras que, na verdade, nesse momento, por serem retificadoras, possuem natureza credora. São exceções, mas existem contas que a gente acaba utilizando com muita frequência, então a gente precisa ficar atento a isso. Lá nas contas do passivo e do patrimônio líquido, a predominância é que as contas possuam natureza credora, e a gente sabe que existem as contas retificadoras, e que nesse caso, dentro do passivo e do patrimônio líquido, a gente possui, então, para essas contas retificadoras, a natureza devedora. Então, são poucas contas, né? A gente vai ver ao longo da nossa passada, assim, a gente vai passar pelo plano de contas de forma bem visual, porque, como eu disse, aqui é só um resumo do nosso tema, né? Então, aqui está uma estrutura bem básica do balanço patrimonial, e a gente vê a distribuição, então, dos grupos, né? Então, nós temos, de um lado, o grupo do ativo, e do outro, o grupo do passivo e do patrimônio líquido. Do lado do ativo, a gente sabe que a natureza das contas do ativo possui uma natureza devedora. As contas do ativo, né? O ativo é formado pelo conjunto de bens mais direitos, então, são bens que possuem natureza devedora, direitos também natureza devedora. E as contas que são retificadoras do ativo, elas possuem natureza credora. O total do ativo vai ser o conjunto dos bens mais os direitos. Por outro lado, no lado do passivo, a gente sabe que a predominância é que a natureza seja credora. O passivo é também conhecido como as obrigações. Essas obrigações, né, possuem natureza credora. E lá no patrimônio líquido, da mesma forma, a predominância dentro do patrimônio líquido é que a natureza seja credora, com exceção das contas retificadoras. Nesse caso, né, dentro do passivo, as contas retificadoras do passivo e do patrimônio líquido possuem natureza devedora. A gente sabe que o total do patrimônio líquido e do passivo deve ser igual ao total do ativo no balanço patrimonial, e que nesse caso, no lado do passivo, vai ser então o total, né, dessa coluna do passivo, vai ser o total das obrigações mais o saldo do patrimônio líquido.
Então, recapitulando, com relação às contas retificadoras, porque é uma dúvida que eu recebo frequentemente. Então, lá no ativo, as contas retificadoras possuem natureza credora e as contas do passivo e do patrimônio líquido possuem natureza devedora. Aqui a gente já entra no esqueminha do patrimônio do plano de contas. Na verdade, esse aqui é o plano de contas que eu encaminhei para vocês. Eu indico que vocês imprimam, né, para que possa trabalhar manualmente com ele. E aí eu só fiz algumas marcações para que a gente possa ver, né, as divisões dos subgrupos dentro do plano de contas. Então, a gente começa com o grupo do ativo. Nós temos a divisão de ativo circulante e não circulante. Então, assim que a gente começa, a gente tem o início lá, o ativo, temos o ativo circulante e as várias contas que estão dentro do ativo circulante. Então, nós temos caixa e equivalentes de caixa, bancos, conta movimento, aplicações financeiras, conta clientes. E dentro de cada conta dessas existem também subcontas. Então, por exemplo, no caso do bancos, conta movimento, pode ser que a entidade trabalhe com mais de um banco, então não faria sentido colocar a conta de apenas um banco. Então, nesse caso, a gente coloca, por exemplo, igual está aqui, né, no nosso plano de contas, tá banco A e banco B, porque ele pode, por exemplo, trabalhar com a Caixa Econômica Federal e com o Itaú. Como ela vai possuir extratos diferentes, controles de caixa diferentes, ela vai precisar listar bancos diferentes. Então, se ela tiver conta em 10 estabelecimentos financeiros, ela vai colocar aqui as 10, não tem problema. O plano de contas ele vai se adequar à realidade de cada entidade. Então, se uma entidade trabalha com apenas uma conta bancária, a gente vai ter apenas uma conta bancária. Se ela trabalha com 3, 4, 5 contas bancárias, a gente vai ter lá 5 contas bancárias. E assim para todas as situações. Vamos supor que eu estou com uma entidade, estou trabalhando, realizando lançamentos nela, e eu percebo que, na verdade, ela não tem nenhuma conta de aplicação financeira. Eu vou manter essa conta lá zerada no meu plano de contas para essa entidade? Claro que não, eu só vou listar ela e vou utilizar se eu realmente, né, se ela fizer algum sentido para a minha entidade, se ela representar realmente uma aplicação financeira que a entidade tenha. Então, continuando de forma breve, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, né? E aí acaba ficando cansativo. Então, continuando dentro de ativo circulante, nós temos a parte de ativo biológico, investimentos, propriedades para investimentos, imobilizado, as contas de depreciação acumulada, que são contas retificadoras e que, nesse caso, possuem no plano de contas esse sinal negativo, né, na frente da nomenclatura. E a gente tem, então, nesse caso, através desse símbolo, a gente sabe que são contas retificadoras e que possuem uma natureza diferente, contrária, né, da natureza predominante para esse grupo. Então, no caso das contas de depreciação acumulada, a gente sabe que a natureza dela é credora. Continuando, a gente tem aí o passivo circulante. E aí, pelo passivo circulante, nós temos diversas contas, como fornecedores, salários, encargos sociais, obrigações fiscais. Temos empréstimos e financiamentos, debêntures, contas a pagar, provisões. Entramos em passivo não circulante, temos lá empréstimos e financiamentos, debêntures. E finalizamos com o patrimônio líquido. Dentro do patrimônio líquido, nós temos capital social, reservas, reservas de capital, reservas de lucro, lucros ou prejuízos acumulados, dividendos com adicional proposto e entre outros. E aí a gente começa a entrar nas contas do resultado. Na verdade, a gente não vai passar pelas contas do resultado nessa aula de plano de contas, porque quando a gente for ver uma revisão sobre a demonstração do resultado do exercício, eu acabo levando o plano de contas novamente. Então, para não ficar repetitivo, eu acabo não listando nesse momento. Mas aí tem uma sequência ainda, né? Abaixo do patrimônio líquido, tem uma sequência das contas de resultado. Então, aí temos as contas de receita e as contas de despesa. E aí, o balanço patrimonial formado, né? Com todas essas contas que a gente acabou de ver no plano de contas, ele ficaria dessa forma aqui, né? Lógico, como eu disse, tanto o plano de contas quanto qualquer demonstração contábil, ela vai se adequar à realidade da empresa. Então, se ela não tiver alguma situação que demonstre uma conta dessa
para a própria entidade, a gente, lógico, né, não vai listar na demonstração. Então, aí é isso, pessoal. Essa foi a nossa revisão rápida mesmo, né, sobre natureza e plano de contas. E aí a gente já vai iniciar o nosso exercício. Então, nós temos 7 questões. A nossa primeira questão diz classificar os elementos patrimoniais abaixo em bens, direitos e obrigações e ainda localizar as contas no plano de contas. A primeira situação já veio para você preenchida, né, que era para te dar uma breve noção do que deveria ser feito. Então, nós temos a situação número 1, que é dinheiro depositado em bancos. Dinheiro depositado em bancos, então, ele é um direito, né, ele não é um bem, porque um bem é aquilo que você tem como físico ou, às vezes, até não, mesmo que não seja físico, mas no caso do dinheiro depositado, ele é um direito porque ele não está ali na sua mão. Se ele está depositado no banco, você tem o direito de ir lá solicitar ele a qualquer momento, mas de forma física, né, ele não está presente. Ele vai ficar na conta bancos, conta movimento. A natureza dessa conta é devedora. E lá no plano de contas, a conta bancos, conta movimento está inclusa no grupo do ativo circulante. A situação número 2, mesas, cadeiras e máquinas de escrever, é uma situação que é um bem, possui natureza devedora, está incluso na conta móveis e utensílios, que está localizado no grupo do ativo não circulante dentro de imobilizado. Então, é bom ficar atento com relação a móveis e utensílios, porque muita gente acha que ele está dentro de ativo circulante. E não é bem isso. Ativos circulantes estão presentes contas com liquidez quase que imediata, né? E que você consegue torná-las líquidas entre um período, entre um ciclo operacional da entidade. Então, dentro de um ciclo operacional, que pode ser aí formado de várias formas, né? Eu explico muito isso no curso, dou exemplo de algumas situações. Mas, em geral, para a gente não sobrecarregar muito aqui, em geral, você tem que pensar no ciclo operacional como período de 12 meses. E esses 12 meses, ele pode ser seguindo, né, o ano calendário, de janeiro a dezembro, mas ele pode também representar outros meses, né? Começar, por exemplo, em abril, em junho, em setembro, não necessariamente seguindo a ordem do cronograma do calendário. Então, é importante que fique atento a isso. E um ciclo operacional pode ser representado de outras formas, porque, por exemplo, eu gosto muito de utilizar o exemplo de uma fábrica de sapatos. Para se fabricar um sapato, é muito mais rápido do que, por exemplo, se fabricar um navio. Então, para a empresa que fabrica um navio, fica um pouco mais complicado ter essa noção de ciclo operacional, porque ela leva um pouco mais de tempo para fabricar um produto em relação a um sapateiro que leva um pouco menos de tempo a fabricar um sapato. Então, pode ser que existam empresas que possuam um ciclo operacional um pouco maior, porque representa um ciclo em que ela inicia o seu produto e consiga terminar esse produto, né, a ponto de vendê-lo. E aí ela vai listar lá todos os custos que ela teve, todos os gastos, tudo que ela teve em relação àquela fabricação daquele produto. E no caso do navio, pode se levar mais de um ano para a construção, né? Eu não sei exatamente quanto tempo, mas eu sei que é grande, né? E que vai demorar um pouco mais de tempo. Mas no caso do sapato, vamos supor que um sapato aí, ele leve, sei lá, um mês para fabricar, né, o sapato, já entregando ele com fecho, com tudo pronto, já com uma caixa, uma embalagem e tudo. Então, é difícil a gente fazer essa nomenclatura e comparações. Para cada empresa, para cada entidade, vai existir uma situação diferente de uma entidade para outra. E quando você for analisar, você precisa verificar tudo isso, principalmente quando a gente entrar nas aulas de custos, né? Porque fica mais evidente essa questão do ciclo operacional. Então, continuando, na situação número 3, nós temos folha de pagamento do mês ainda não pago.
é uma obrigação, porque ainda não foi pago e é preciso pagar, então vai ser folha de pagamento a pagar, né? Nós temos a natureza credora, na conta de salários a pagar, que é uma conta que está lá dentro do passivo circulante. Então, folha de pagamento no mês ainda não pago, é uma obrigação na conta salários a pagar, com natureza credora, que está lá incluída na conta, no grupo do passivo circulante. Dinheiro no cofre da empresa é um bem, porque ele pode abrir o cofre e pegar a qualquer momento, né? Está à disposição dele. Tem natureza devedora, está incluso na conta caixa e está no plano de contas no grupo do ativo circulante. Contas a receber de diretores da empresa é um direito, porque é uma conta a receber, né? Então ele tem a receber, talvez a empresa fez algum empréstimo para o diretor da empresa e está esperando, então é um direito dele é um direito dele que eu falo da empresa, né? Enquanto entidade, é um direito de recebimento. Tem natureza devedora, está na conta adiantamento a terceiros e a gente vai incluir ela lá na conta de ativo circulante. Número 6, talões de energia, água e telefone a pagar, é uma obrigação, né? Uma obrigação que todos nós temos, não só entidades, né? A gente tem que pagar energia, água, telefone, e aí esse é um exemplo mais clássico, né? De que a gente acaba encontrando eu perdi a palavra, mas uma situação que todos nós passamos, não só pessoas físicas quanto jurídicas, né? Porque eu perdi a palavra mesmo. Em contabilidade, às vezes eu costumo comentar que algumas situações, algumas contas acabam sendo difícil a compreensão, porque a gente não tem uma noção sólida na nossa vida enquanto pessoa física. Então, quando você coloca e faz a comparação da empresa, da entidade, com a nossa vida prática, a gente acaba entendendo algumas situações. Então, nesse sentido que eu quis dizer é que os talões de energia, água e telefone é uma situação que é muito comparável com a nossa vida real. Então, é uma obrigação, a gente tem a obrigação de pagar, natureza credora, contas a pagar, que é a conta, né, que seria incluso, no plano de contas está em passivo circulante. Número 7, veículos de propriedades da empresa, é um bem, tem natureza devedora, está na conta veículos e no plano de contas está dentro de ativo não circulante, dentro de imobilizado. 8, dinheiro aplicado no mercado financeiro, é um direito, tem natureza devedora, conta aplicação financeira que está em ativo circulante. 9, participações em outras empresas é um direito, natureza devedora, está na conta investimentos, no plano de contas localizado em ativo não circulante. Número 10, imposto de renda a pagar é uma obrigação, tem natureza credora. E aqui eu coloquei duas diferenças, porque vai aparecer, isso vai depender de cada situação, né? Pode aparecer para pessoa jurídica e vai ser IRPJ a recolher, como pode aparecer também para pessoa física e aí vai ser IRPF, ou você pode ser o imposto de renda retido na fonte e aí vai ser IRRF a recolher. Isso vai depender da situação que envolver, né? E a questão vai falar, lógico. Mas nesse caso, como eu coloquei só imposto de renda a pagar, poderia ser qualquer uma das situações, você pode ter preenchido de outra forma. A natureza é credora e no plano de contas está em passivo circulante. Número 11, estoque de mercadorias é um bem, tem natureza devedora, está na conta mercadorias para revenda, ou então você pode ter colocado como estoques, e aí tanto faz também. E está dentro de ativo circulante lá no grupo dos estoques. 12, terrenos de propriedades da empresa é um bem, natureza devedora, conta terrenos dentro de ativo não circulante lá em imobilizado. 13, valores a receber representados por duplicatas é um direito, tem natureza devedora, está dentro de duplicatas a receber, que está em ativo circulante lá em clientes. 14.
Valores a pagar representados por duplicatas é uma obrigação. Tem natureza credora na conta fornecedores, no grupo passivo circulante. 15. Promissórias a pagar junto ao banco é uma obrigação. Tem natureza credora, conta empréstimos bancários e no plano de contas está em passivo circulante. Número 16. Promissória a pagar junto a terceiros é uma obrigação. Natureza credora, conta fornecedores, plano de contas passivo circulante. E aí, sobre o número 13, 14, 15 e 16, eu queria deixar uma dica que eu acabo anotando, pedindo até para os alunos anotarem no plano de contas, num cantinho do plano de contas, para ir acostumando e depois, né, como eu disse, deixando isso de lado. As contas que envolvem duplicatas, a duplicata, ela é emitida pelo credor. Quem é o credor? É aquele que está devendo mesmo. Então, o credor é aquele que vai receber. Então, por exemplo, no caso da Casas Bahia, eu não sei em que cidade você está, mas é muito provável que exista uma Casas Bahia aí na sua região, na sua cidade. As Casas Bahia, ela vende móveis e objetos mais populares, né? Não são tão sofisticados. E para facilitar o pagamento de pessoas como nós que somos trabalhadores, né? Eles emitem aqueles boletos, né, para que dividem várias vezes e fazem impressão em boletos também para que você vá pagando aos poucos. Esse boleto, ele é considerado como uma duplicata, no nosso sentido, como pessoa física, que a gente vai lá, compra, as Casas Bahia vai emitir para a gente um boleto, né, vai estar no nosso nome e a gente vai pagar ele, na data estipulada, lógico. Então, duplicata é aquilo que é emitido pelo credor. O credor é aquele que vai receber. Então, quando ele emite, nós estamos, então, tendo uma situação de duplicata. E no caso das notas promissórias, ela é emitida pelo devedor. Quem é o devedor? Aquele que está devendo. Então, é como eu, enquanto pessoa física, eu pego um empréstimo, faço um empréstimo com alguém, eles me emitem uma nota promissória com o compromisso, né, gerando o compromisso de que eu pague aquela nota promissória no momento futuro. Então, a nota promissória vai estar no meu nome porque eu emito e deixo lá, e aí eu sou a devedora, né, tá no meu nome e eu preciso me responsabilizar de que eu vou voltar lá para poder pagar isso. Então, a duplicata é emitida pelo credor e a nota promissória é emitida pelo devedor. Esse é a observação, né, que eu gostaria de fazer nesses itens 13, 14, 15 e 16. Item 17. Vales feitos a empregados é um direito, natureza devedora, está na conta adiantamento a salários e está no plano de contas dentro de ativo circulante. O que são vales feitos a empregados? Se você não trabalhou ainda de carteira assinada, você deve conhecer alguém que já trabalhou de carteira assinada. E existem algumas empresas que fazem um vale para o funcionário. O que é um vale? Ele adianta uma parte do salário para que o funcionário receba aquilo por volta do dia 15 ou dia 20 de cada mês. E aí ele tem o salário para poder pagar até o 5º dia útil, né, do mês subsequente ao trabalho que ele prestou. E aí, o que acontece? O vale acaba sendo positivo para o funcionário, que não vai ficar o mês inteiro sem dinheiro, e para o empregador é uma forma dele não ter um gasto tão brusco, né, na hora de fazer o pagamento da folha de pagamento, e aí ele acaba adiantando uma parte, dessa forma ele não fica obrigado a desembolsar tudo de uma vez. Existem empresas que não têm esse vale? Existem várias, porque não é obrigatório, né? Isso, então, é opcional, a empresa pode optar por fazer ou não. Então, nesse caso, quando ele faz esse vale, lá pelo dia 15 ou dia 20, ele faz esse adiantamento a salários, a entidade vai contabilizar exatamente como adiantamento de salários, e por isso que tem essa conta lá. É um ativo circulante, porque, na verdade, é um direito, né? A empresa já entregou uma parte do salário, da mão de obra do funcionário, e ela tem o direito de receber esse serviço em troca. Então, por isso que é um direito. Está em ativo circulante, porque ela acabou gerando, né, um direito. Quando ela entregou esse salário adiantado, ela tem esse direito de receber essa mão de obra trocada.
E aí ele acaba, né, se tornando um ativo circulante. Circulante porque é um ativo, né, porque é um direito, e circulante porque é um pequeno prazo, né? Então, ele vai ter aí, o funcionário vai ter aproximadamente mais 15 dias para poder trabalhar e já entregar, né, vamos assim dizer, essa mão de obra em troca do adiantamento que ele recebeu. 18. Aluguel do mês ainda não pago. Se é ainda não pago, é uma obrigação, porque ainda vai ser paga. Natureza credora, conta aluguéis a pagar, dentro de passivo circulante. 19. Impressos, papel sulfite, canetas. É um bem, tem natureza devedora, está na conta material de escritório, dentro de ativo circulante. 20. Dividendos a serem pagos aos sócios. Obrigação, dividendos a pagar, no caso, né, natureza credora, conta dividendos a pagar, dentro de passivo circulante. 21. Um cômodo da empresa alugado a terceiros. É um bem, possui natureza devedora. A conta, duplicatas a receber ou então aluguel a receber, depende da sua observação em relação a isso. E aí eu coloquei até aqui que vai depender da atividade operacional da entidade. Por que isso? Porque se ela for uma padaria e tiver uma sala, vamos supor que ela é uma padaria e ela tem um outro cômodo lá de propriedade da padaria também, mas ela não está usando e ela pode alugar. Isso não faz parte da atividade operacional da entidade porque ela é uma padaria, ela vende pão. Então, não seria duplicatas a receber, porque duplicatas a receber está muito relacionada à atividade operacional da entidade. Então, se eu sou uma empresa e vou lá comprar pão para fornecer de lanche para os meus funcionários, eu posso, então, eu como padaria, posso fazer esse registro como duplicata a receber. Mas alugando uma sala que eu não uso, isso está mais ligado a aluguel a receber do que propriamente, né, como a atividade operacional dela é vender pão. No outro lado, por exemplo, é uma empresa que ela só trabalha com o ramo imobiliário, então ela tem várias casas e lojas e cômodos para alugar, e aí nesse caso, para ela, vai acabar sendo duplicata a receber, né, no caso da empresa imobiliária, porque ela vive de aluguel. Então, para ela não vai ser aluguel a receber, porque todas as atividades dela são de aluguéis a receber. Então, ela poderia já utilizar como duplicatas a receber. Não sei se eu fui clara, mas eu acho que sim. De qualquer forma, você pode ter entendido de ambas as formas, né? E pode ter colocado uma dessas duas contas. E as duas estão dentro de ativo circulante. 22. Adiantamento a fornecedores é um direito, natureza devedora, conta adiantamento a fornecedores dentro de ativo circulante em estoques. E aqui, no adiantamento a fornecedores, acaba sendo a mesma forma, o mesmo raciocínio do adiantamento de salários. Aqui, nesse caso, por exemplo, eu tenho um fornecedor e eu fiz um adiantamento a ele para que ele me entregasse determinado produto, né, que vai ser minha mão de obra. Nesse momento, quando eu fechei o negócio e já fiz o pagamento, ele não tinha todo o valor a me entregar, né, todo o produto, e ficou lá uma parte como adiantamento a fornecedores, eu vou ficar esperando a entrega. Nesse caso, é um direito meu, né, receber esse produto que eu comprei, mas que ele ainda não foi entregue, então é um direito meu. Quando ele chegar, ele vai ser um bem, né? E aí vai estar no meu estoque e tudo mais. Mas nesse momento, quando eu não tenho o produto ainda, ele vai ser um direito meu de recebimento. Ou o meu fornecedor vem e me entrega o meu produto que eu paguei antecipadamente, ou então ele vai ter que me devolver o meu dinheiro. Então, essa é a situação, por isso que é um direito, né? E vai estar lá em estoque, em estoque, né? Dentro de ativo circulante, porque é um direito, né? E aí, quando esse produto chegar, ele vai para o meu estoque, e aí é isso. No caso dos adiantamentos, é muito interessante porque a gente tem algumas contas, né? Como adiantamentos. E o raciocínio vai ser sempre o mesmo. Você pagou antecipadamente por uma coisa que você ainda não usufruiu. Isso vale também para seguros, porque, né, em caso de seguros, por exemplo, seguro de casa, de automóveis,
a gente paga por um período que a gente não usufruiu ainda. E a gente vai, então, contabilizando conforme a gente vai utilizando, né? E aquele valor que a gente pagou no ato da contratação acaba sendo um adiantamento também. 23. Patentes adquiridas de terceiros é um bem. Natureza devedora, conta patentes em ativo não circulante na conta intangível. A conta intangível, ela representa bens que não possuem substância física. O que é substância física? São bens que não são palpáveis. Por exemplo, uma cadeira, uma mesa, eu carrego ela e coloco em outro lugar. Mas no caso da patente, não. A patente não tem como você pegar uma patente, né? A patente é um contrato, um acordo ali de utilização por determinado período, que você vai pagar por um período. Então, no caso da patente, como você não tem uma substância física, ele vai ser como ativo não circulante dentro de intangível. Ativo não circulante, porque em geral as patentes não são feitos contratos pequenos para você utilizar durante, por exemplo, 12 meses. Os contratos são bem maiores e você tem um período maior de uso, e por isso é ativo não circulante. E intangível, porque ele não tem substância física. E dentro do grupo de intangível, a gente tem várias outras contas que também não possuem, como softwares, marcas, as próprias patentes, contratos de utilização, né? Infinitas coisas que a gente tem lá de exemplo. Então, essa é a situação das patentes. 24, comissões de vendedores a pagar é uma obrigação. Tem a natureza credora, está na conta salários a pagar, plano de contas passivo circulante. 25, peças a serem utilizadas em reparos, é um bem, tem natureza devedora, está na conta almoxarifado, que está dentro de estoques, e aí você poderia colocar como estoques, não sei, isso vai depender também da interpretação e do que o exercício vai dizer. Está na conta estoques, né, em ativo circulante. Imposto predial a pagar, que é o famoso IPTU, é uma obrigação, natureza credora, IPTU a recolher é a conta, está dentro de passivo circulante. 27, aluguéis pagos, é uma despesa. Então, esse exemplo aqui que eu coloquei acabou não entrando muito bem no que eu propus, né? Eu mesmo propus o exercício e eu mesma vi que também tem outra interpretação. Porque aluguéis pagos, ele pode ser aquele mesmo exemplo do aluguéis pagos antecipadamente, que é uma conta devedora e está dentro de ativo circulante. Nesse caso, se você colocar ele como, que eu até coloquei aqui, né, aluguel pago antecipadamente. Se você considerar ele que é um aluguel pago é uma despesa, então a conta vai ser despesas de aluguéis que tem natureza devedora, e lá no plano de contas, dentro de resultado, vai estar em despesa com ocupação. Com ocupação, no caso, se você estiver pagando o aluguel do espaço que você está usando para gerar as atividades operacionais da sua entidade. Então, tem toda essa interpretação. Mas ele também podia ser como aluguel pago antecipadamente, né? E aí ia ser um direito, natureza devedora, e está lá no ativo circulante, e aí vai depender do que você imaginou para essa situação. Na 28 está salários pagos, e lá em salários pagos também vai acontecer a mesma coisa. Porque ele pode ser lá dentro de adiantamento de salários, que é aquele vale empregados que a gente viu um pouco à frente. Natureza devedora dentro de ativo circulante, mas ele também pode ser a parte da despesa de salários, né? Eu paguei agora, vou contabilizar como despesa, então vai estar dentro de despesa com salários, tem natureza devedora, e no plano de contas vai estar lá em despesa com o pessoal, que está dentro de resultado. E aí também, né, ia depender da sua interpretação para essa situação. Foi um erro meu, porque eu não previ essa interpretação, mas tudo bem, é só para a gente ter uma noção mesmo para utilizar o plano de contas. 29, seguros pagos antecipadamente, que é o que eu comentei agora há pouco, quando eu falei de aluguel. É um direito, tem natureza devedora, está na conta prêmios de seguro apropriar, que está dentro de ativo não circulante, despesas pagas antecipadamente.
A conta prêmios de seguros a apropriar, por que é apropriar? Porque você pagou antecipadamente por um serviço que você não usufruiu ainda. Então, conforme você vai utilizando mês a mês, você vai, então, contabilizando aquela parte do seguro que você já apropriou, né? O apropriar é o utilizar. Então, é como se a conta chamasse prêmios de seguros utilizados, ou coisa assim. Então, a apropriar, porque é aquilo que você ainda vai utilizar nesse momento, né? Já que você pagou antecipadamente. 30, promessa de entrega de um veículo por um dos sócios. Então, é um bem, tem natureza devedora, está na conta capital a integralizar, dentro de patrimônio líquido, lá em capital a integralizar. Então, agora a gente vai ver o exercício número 2. Questão número 2, assinale a opção que apresenta apenas contas patrimoniais de natureza credora. Essa foi uma conta da primeira versão do exame de suficiência de 2017 e ela pediu exatamente o que a gente estava fazendo, né, no exercício anterior. Então, para você ver que esse exercício que a gente estava fazendo parece ser um pouco bobinho, meio inofensivo, mas acaba caindo uma ou outra questão, né, utilizando esses mesmos conhecimentos que você vai aplicar agora. Então, a gente tem aí 4 alternativas, né, as questões do exame de suficiência possuem 4 alternativas, e ele está pedindo para apresentar a opção que apresenta as contas de natureza credora. Então, a gente vai analisar item por item e vai ver o que atinge, né, como alternativa correta. Então, letra A, adiantamento a empregados, que é uma conta de ativo circulante natureza devedora. Capital subscrito, patrimônio líquido natureza credora. Fornecedores, é uma conta do passivo de natureza credora. Receita de vendas, conta do resultado natureza credora. Então, letra A está falso, né? Porque a gente tem lá a conta de natureza credora, que é adiantamento a empregados. Letra B, capital a integralizar, patrimônio líquido natureza devedora, porque é uma conta retificadora, né? Então, ela é uma conta de natureza devedora. Empréstimos a pagar, passivo de natureza credora. IPI a recuperar, ativo circulante de natureza devedora. Reservas para contingências, que é uma conta do patrimônio líquido de natureza credora. Então, o item B também está falso, já que a gente tem aí contas de natureza devedora, né? Nós temos capital a integralizar e a conta IPI a recuperar. Letra D, adiantamento a clientes, passivo, natureza credora. Depreciação acumulada, ativo circulante, natureza credora. ICMS a recolher, passivo, natureza credora. Salários a pagar, passivo, natureza credora. Esse é um item verdadeiro, né? A letra C. E a letra D, custo de transação a apropriar, é uma conta de debênture, uma conta que está no passivo, natureza devedora. Duplicatas descontadas é uma conta do passivo, natureza credora. Receita de serviços, conta de resultado, natureza credora. Reservas de lucros a realizar, patrimônio líquido, natureza credora. Então, letra D também está falso e o gabarito é a letra C. Na letra C, a gente tem todos os itens com natureza credora. Questão número 3. Conforme a NBC-TG 26, apresentação das demonstrações contábeis, resultado do período é o total das receitas deduzido das despesas, exceto os itens reconhecidos como outros resultados abrangentes no patrimônio líquido. Assinar a alternativa que contém apenas contas de resultado do período. Então, ele está pedindo aqui apenas contas lá do grupo do resultado. Então, vamos ver cada uma desses itens. Letra A, aluguel pago antecipadamente, é ativo. Devoluções de vendas, resultado. E patentes também é uma conta de ativo. Então, letra A, falso. B, patentes é uma conta de ativo. Descontos incondicionais, uma conta de resultado. E duplicatas descontadas é uma conta do passivo. Então, letra B, falso. Letra C, devoluções de vendas, resultado. Custo das mercadorias vendidas é uma conta de resultado. E descontos concedidos a clientes também uma conta de resultado. Logo, o item C está verdadeiro. Letra D, custo das mercadorias vendidas é uma conta de resultado.
descontos financeiros obtidos, resultado, e duplicatas descontadas é uma conta do passivo, logo a letra D de dado está falso. Então, o gabarito que possui apenas contas do grupo do resultado é a letra C de casa. 4. Assinar a opção que apresenta apenas contas classificadas no ativo não circulante. Então, nesse momento, ele quer apenas os itens que estão dentro do ativo não circulante. Letra A, ações de emissão própria em tesouraria, patrimônio líquido, marcas e patentes, ativo não circulante que está intangível, duplicatas a receber de longo prazo, ativo não circulante dentro de contas a receber, letra A, então falsa, né? Porque a gente tem o primeiro item lá de ações de emissão própria em tesouraria, que é um item do patrimônio líquido. B, duplicatas a receber de longo prazo, ativo não circulante, propriedades para investimento, ativo não circulante, imóveis de uso, ativo não circulante, letra B, verdadeiro. Letra C, imóveis de uso, ativo não circulante, ações de emissão própria em tesouraria, patrimônio líquido, aplicações financeiras de liquidez imediata, ativo circulante, letra C, falso. Letra D, marcas e patentes, ativo não circulante, aplicações financeiras de liquidez imediata, ativo circulante, e propriedades para investimento, ativo não circulante. Então, a letra D está falso, porque a gente tem aí, né, um item do ativo circulante. O item, então, que possui apenas contas que são do ativo não circulante, é a letra B de bola. As próximas questões, a gente precisa, então, dessa tabela. Então, com base nos dados a seguir, responda as questões 5, 6 e 7, que diz que uma empresa cujo livro Razão contém essas contas apresentou os seguintes saldos em 31 de dezembro de 2011. Então, nós temos aí as contas com seus respectivos saldos. Temos ações em coligadas, aluguéis pagos antecipadamente, bancos conta movimento, bancos conta poupança, caixa, capital a integralizar, capital social, clientes, contas a receber, depreciação acumulada, despesa de organização, despesas pré-operacionais, duplicatas a pagar, duplicatas a receber, duplicatas descontadas, empréstimos a coligadas, empréstimos bancários, móveis e utensílios, provisões para férias, provisão para imposto de renda, reserva legal, seguros a vencer, títulos a receber. E aí ele pede, né, no número 5, usando os dados acima, com a ajuda do plano de contas, informe o saldo do ativo. Então, o que a gente tem que fazer primeiramente? É ver em cada uma dessas contas onde elas estão localizadas no plano de contas, né? A qual grupo pertencem. E depois a gente agrupar aquelas contas dos determinados grupos que as questões estão pedindo e encontrar o saldo dessas contas. Então, vamos começar com ações em coligadas, é uma conta do ativo. Aluguéis pagos antecipadamente, ativo. Bancos conta movimento, ativo. Bancos conta poupança, ativo. Qual a diferença, pessoal, de bancos conta movimento e bancos conta poupança? Poupança é aquela conta, né, que nós, enquanto pessoas físicas, também temos, que é para poder fazer, né, esperar um rendimento e um crescimento dessa conta, né, um crescimento financeiro. Enquanto a conta bancos conta movimento, ela vai representar justamente as contas operacionais ali da entidade, né? Então, é praticamente como se fosse a conta corrente da empresa. E aí, nesse caso, essa empresa vai ser a conta bancos movimento que vai representar essa conta e que vai trazer e fazer todos os nossos sistemas de forma que a gente consiga realizar pagamentos e tudo mais que uma empresa precisa mesmo. Na verdade, você nem precisaria ficar tão apreensivo com relação a essa diferença, porque dentro do grupo, dentro do ativo, né, não haveria diferença alguma. Então, para você, seria a mesma coisa, você poderia muito bem colocar ela como o mesmo grupo, né, a qual pertence a conta bancos, conta movimento. Conta caixa, ativo, capital a integralizar, patrimônio líquido, e ela é uma conta retificadora, então coloquei até o sinal entre parênteses, né, para você lembrar que ela tem um sinal negativo.
Capital social, patrimônio líquido, clientes ativo, contas a receber ativo, depreciação acumulada ativo e também é uma conta retificadora. Despesa de organização, uma conta de resultado. Despesas pré-operacionais, resultado. Duplicatas a receber, duplicatas a pagar, passivo. Duplicatas a receber, ativo. Duplicatas descontadas, passivo. Empréstimos a coligadas, ativo. Empréstimos bancários, passivo. Móveis e utensílios, ativo. Provisão para férias, passivo. Provisão para imposto de renda, passivo. Reserva legal, patrimônio líquido. Seguros a vencer, ativo. E títulos a receber, ativo. E aí, a primeira questão, ela nos pede o saldo do ativo. Então, a gente já localizou as contas nos grupos. Agora, basta que a gente pegue as contas do ativo, né, e selecione entre essas contas do ativo para encontrar o saldo dela. Então, como ativo, nós temos ações encoligadas, aluguéis pagos antecipadamente, bancos conta movimento, bancos conta poupança, caixa, clientes, contas a receber, depreciação acumulada, que é retificador, e por isso eu coloquei entre parênteses, porque vai representar para a gente um sinal negativo. Duplicatas a receber, empréstimos a coligadas, móveis e utensílios, seguros a vencer, títulos a receber. Então, o ativo vai ficar com um saldo de R$114 mil, gabarito letra A. Questão número 6. Usando os dados acima com a ajuda do plano de contas, informe o saldo do passivo. Então, agora ele está pedindo das contas do passivo. Como a gente já localizou as contas na tabela, a gente já pode separar as contas do passivo. Então, as contas do passivo nós temos duplicatas a pagar, duplicatas descontadas, empréstimos bancários, provisão para férias, provisão para imposto de renda. Esse saldo do passivo vai ficar de R$ 72.500, gabarito letra C de casa. Questão número 7. Usando os dados acima com a ajuda do plano de contas, informe o saldo do patrimônio líquido. Então, agora ele está pedindo o saldo do patrimônio líquido e aí você teria duas opções para resolver essa questão. A primeira seria encontrar as contas que estão listadas, né, na tabela como patrimônio líquido e encontrar o saldo. E a outra seria utilizar a equação fundamental da contabilidade. E a equação fundamental da contabilidade diz que ativo é igual a passivo mais patrimônio líquido. Nós já achamos o saldo das contas do ativo, nós já achamos os saldos da conta do passivo, então seria o valor residual, né, que é mesmo o conceito de patrimônio líquido. Então, a gente vai resolver pelas duas formas, mas caso o balanço não fechasse, né, porque pode ser que nem todas as contas estão listadas na tabela, a gente ia acabar gastando um tempo à toa, então seria mais tranquilo de resolver, talvez pelas contas, né, ou talvez pelos grupos, eu não sei, acho que isso vai depender muito de cada tipo de exercício, da sua facilidade. Em geral, você tem que optar sempre. Gente, eu tô gravando e tem um cachorro latindo aqui, o cachorro do vizinho, e ele não vai parar tão cedo, eu acho. Mas, enfim, vamos ignorar o barulho do cachorro e focar só no nosso exercício. Então, com relação ao patrimônio líquido, o que eu ia falar é que você tem que optar sempre por tentar resolver da forma que você acha mais fácil. Lógico que talvez você não tenha muita prática, e por isso que serve o momento da preparação, e eu trabalho isso muito durante o curso, porque durante a preparação a gente tem que resolver o máximo de exercício possível, trabalhar o máximo de conceitos, tirar o máximo de dúvidas, para que a gente não tenha esses problemas na hora da prova. Então, se você já trabalhou, já fez muitos exercícios, já teve uma base ali, quando chegar na hora da prova, você vai achar a forma mais... que você acha que é mais fácil, mais rápida para poder resolver a questão. Assim você ganha tempo e já parte, né, para as próximas questões. Então, aqui a gente resolveu das duas formas. Então, entre as contas que estão listadas lá na tabela como pertencentes ao grupo do patrimônio líquido, nós temos capital social, capital a integralizar e reserva legal. A conta capital a integralizar, ela é retificadora e por isso eu coloquei ela entre parênteses para que a gente lembre que ela vai possuir o sinal negativo nesse momento.
E aí a gente encontrou um patrimônio líquido de R$ 41.500. Utilizando o cálculo pelo valor residual, nós temos não ativo é igual ao passivo mais patrimônio líquido. E o patrimônio líquido, então, nada mais vai ser do que o ativo menos o passivo, né? Isso é só um joguinho matemático. E aí o patrimônio líquido, então, seria de 41.500, que é o mesmo valor, e aí você, né, encontraria a forma que você utilizou, as duas estariam com o mesmo valor, lógico, né, o valor correto, então, gabarito letra D de dado. Então, pessoal, essa foi a nossa lista. Quero te apresentar aqui uma breve apresentação dos nossos cursos preparatórios, caso você tenha interesse. Todas as informações que eu vou passar aqui também são informações breves, né? Você vai encontrar a descrição do curso lá no nosso blog, que é momentodeestudar.com.br. Tem uma aba lá de cursos e lá tem um post para cada curso explicando detalhadamente como está funcionando, né, o curso e cada uma das situações, valores, com os links para você se inscrever. Então, o curso, nós temos 3 cursos. O curso completo, que é o curso preparatório, nós estamos na 3ª turma já. Então, nós temos 2 turmas que já estão mais avançadas. A 3ª turma está na nossa plataforma. E aí, na plataforma do Hotmart, nós padronizamos de que as aulas serão liberadas a partir do momento que você entra. Então, ninguém fica sendo prejudicado. Todo mundo estuda no seu tempo. Não precisa, ninguém vai receber 10, 20 aulas sobrecarregados para você ter que estudar tudo de uma vez. Você vai estudar no seu tempo, né? Lógico, porque o curso é online, essa é a principal vantagem do curso ser online. Você vai ter um tempo e você vai receber as aulas aos poucos e ir participando junto com o pessoal também aos poucos. São 31 aulas em vídeo, acompanhadas de material didático. O material didático é no formato PDF. E nesse material didático, né, que está no formato PDF, você vai ter uma parte teórica, você vai ter questões comentadas e você vai ter uma lista com as mesmas questões comentadas, só que sem comentários para você exercitar mesmo, se você quiser imprimir só aquela parte. Então, o aproveitamento dos nossos alunos está sendo muito bom, o pessoal está gostando. Das primeiras turmas até agora, eu tô gravando esse vídeo em janeiro de 2018, né? Então, essa é a nossa 4º semestre com o curso. A gente já fez inúmeras atualizações de forma a deixar o curso cada vez mais didático. Então, é um curso que está atualizado e o pessoal está sempre apontando, né, alguma dúvida, e aí eu uso essas dúvidas para poder também trabalhar as próximas aulas. Essa lista de exercício nossa também já é fruto de algumas dúvidas que eu recebi dos nossos alunos sobre a natureza de contas, né? Se você for aluno, talvez você saiba que a dúvida foi sua, mas enfim. Nesse curso preparatório, que é o completo, nós temos 4 listas de questões, fora essas listas extras, como essa que você está assistindo agora. Nós temos 2 simulados que estão com datas marcadas já para fevereiro e março, a gente vai trabalhar esses simulados. E o valor do curso é de R$ 497,50. Na verdade, é um curso muito barato pelas 31 aulas que você vai ter, pelas 4 listas de questões comentadas em vídeo, por todo o suporte que a gente te dá, por todos os tiras-dúvidas. Se você tiver interesse em participar do nosso grupo de WhatsApp, que é exclusivo para alunos, e os 2 simulados. Então, é um curso que realmente está muito barato e está tendo um aproveitamento, o pessoal está tendo um aproveitamento incrível. Esse mesmo curso, para ajudar, a gente também dividiu ele em módulos. E aí, como que funcionam os módulos? Vão ser 5 módulos, né? Essas 31 aulas, a gente vai dividir elas em 5 módulos. Cada módulo vai ter 6 aulas. E o valor de cada módulo vai ser R$100. Nele você vai trabalhar também com as videoaulas, então vão ser 6 videoaulas com material teórico, né, em cada módulo. Você vai trabalhar listas de questões também, que elas estão agrupadas no cronograma de acordo com os temas, né, de cada módulo. E aí você tem uma forma, então, de você comprar parceladamente, caso você não tenha condição financeira de participar do curso completo de uma vez. Ou você também pode participar apenas daqueles módulos que você tem mais dificuldade. O valor de cada módulo é R$100.
E nesse momento nós já estamos também com o nosso caderno de questões comentadas, que é um e-book, né, no formato PDF. Ele está sendo atualizado desde o primeiro semestre de curso que nós tivemos, e nesse momento ele está com 401 questões. Na verdade eu falo 400 porque 401, né, realmente fica um pouco soa estranho, mas nós temos 400 questões comentadas, separadas por disciplina, com exceção da língua portuguesa que não está comentada, mas ela tem provas anteriores com gabarito para você trabalhar. Esse e-book ele tem 590 páginas e aí você vai ganhar como bônus um simulado para você participar. O pessoal do curso preparatório em módulos também vai receber um simulado. E aí, quem tiver interesse em participar, né, vai poder participar, ou em fevereiro ou em março, vai poder escolher. O curso, o valor desse e-book é de R$250, ele pode ser parcelado, todos os cursos, né, podem ser parcelados em até 12 vezes no cartão de crédito. Você pode dividir em até 2 cartões de crédito, você pode pagar ou em boleto também, ou já direto no débito. E aí, um bônus que é para todos os cursos é o Tira Dúvidas. Então, mesmo se você participar do curso apenas com o e-book, você vai ter também o meu acompanhamento. Então, eu vou tirar suas dúvidas e vou te acompanhar no grupo de WhatsApp, que é exclusivo para alunos. Lá a gente acaba não tirando muitas dúvidas, mas na plataforma tem um box, né, de comentários, e você pode deixar seu comentário lá que eu te respondo por lá mesmo. Então, pessoal, como eu disse, essa foi uma lista de questões, né, através de dúvidas que foram geradas pelos nossos alunos. Eu convidei outras pessoas, outros participantes de outras plataformas, de redes sociais, para participar com a gente. Você vai encontrar a gente lá no nosso blog, que é momentodeestudar.com.br. Na aba cursos está listado com a descrição do curso, e aí você vai ter mais detalhes por lá, ou você pode me enviar o e-mail também. Você pode assinar a nossa newsletter para receber informações, e aí é só você deixar o seu nome e o seu e-mail, clicar em cadastrar, e ele o próprio sistema, né, vai te enviar um e-mail para você confirmar o seu e-mail. É só ir no seu e-mail que você cadastrou, confirmar o seu e-mail, e você vai receber as nossas informações por lá também, né, por e-mail. Porque a gente sabe que as redes sociais a gente acaba evitando durante o dia para não perder muito tempo, e o e-mail é uma coisa mais tranquila, né, mais rápida. A gente não envia spam, lógico. Estamos no grupo do Facebook, a gente tem a fanpage que chamou Momento de Estudar. Temos um grupo no Facebook, eu vou deixar todos esses links na descrição do vídeo. No grupo do Facebook a gente também faz compartilhamento de nossas atividades, de convites e outras coisas. Temos o nosso canal no YouTube, que também se chama Momento de Estudar. Estamos agora inaugurando o nosso Instagram, então nós temos agora desde do Réveillon, né, desde janeiro, a gente está com o Instagram, que é @momento de estudar. E tem um grupo de WhatsApp que é aberto a qualquer um que tenha interesse. Então, na verdade, a gente tem 2 grupos de WhatsApp, um exclusivo para alunos, e lá só entra mesmo alunos, e esse que é aberto a todos os interessados. E aí, se você tiver interesse, você pode entrar também. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E aí é isso, pessoal. Se você estiver assistindo no YouTube, eu te convido a se inscrever no canal para você receber notificações, né, quando novos vídeos entrarem. A gente está produzindo, a gente tem aí um cronograma, uma perspectiva de produzir muita coisa até o edital, até que o edital seja publicado. Se você nos acompanha lá no blog, a gente também acabou publicando muita coisa por lá. E você pode entrar em contato através do nosso e-mail, que é momentodeestudar@gmail.com. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa lista extra número 1, foi a nossa primeira atividade. Estão por vir novas atividades e eu vou avisar vocês. Se você assinar a nossa newsletter, eu vou te avisar por lá. E aí eu te convido a participar das próximas. Te convido também a participar do nosso curso preparatório e vir estudar com a gente. Ok? Então é isso. Até mais. Até a nossa próxima atividade.